Olá, você que é nosso amigo, seguidor, tem acompanhado nossos vídeos aqui no canal Rô Cassiano Beck. Quero deixar meu muito obrigado, mas hoje nós precisamos falar de algumas coisas que nem sempre é fácil. Lembro do vídeo do pastor André Valadão, depois eu vou deixar a descrição aqui embaixo se você quiser assistir ele na íntegra, onde ele afirma que a igreja evangélica, a igreja de Cristo é para os cristãos. E por causa disso, nós não podemos corromper a Bíblia, nem distorcer as suas palavras para nos beneficiar, ou para esconder os nossos pecados. Então, hoje de manhã, acabei vendo uma notícia que me deixou bastante chateado, na verdade, onde uma pessoa bastante conhecida no meio evangélico, no meio gospel, é anunciado o seu divórcio, sua separação depois de 2 meses de casado. E eu fico me perguntando por que essas coisas. É lógico que diversos textos bíblicos vão me reforçar, dizendo que o amor de muitos se esfriaria. Outros textos também vão dizer que o princípio da sabedoria é o temor de Deus, ou a Deus. Mas eu fico extremamente entristecido, acho que essa palavra correta, dessa jovem, desse casal, não ter encontrado pastores em suas vidas para conduzi-los a uma vida cristã coerente, uma vida cristã madura na fé, onde realmente aprendessem os princípios bíblicos e os princípios cristãos para conduzir a sua vida. Talvez encontraram mercenários, homens, mulheres que se rotulam pastores, mas na verdade são lobos em pele de cordeiro, raposas que querem buscar vantagens através de explorar a fé e das pessoas, dos irmãos, das irmãs, e isso realmente me preocupa, porque esse número de homens que se dizem cristãos, líderes religiosos, líderes espirituais, tem aumentado grandiosamente no nosso meio. E com isso tem conduzido o povo de Deus ao caminho errado. Tem iludido as pessoas com palavras doces, mas no final o caminho é amargo. Hoje de manhã, meditando em Salmo 106, versículo 34 ao 40, nos diz assim, ó: Não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera, antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. E serviram os seus ídolos, vieram e serviram-os em laços. Demais disso, sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e das suas filhas, que sacrificaram os ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras, e lhe corromperam os seus feitos. Pelo que se acrescentou a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança. Também vou deixar grifado no link aqui embaixo uma série de estudo feito pela Casa da Rocha, pastor Hamilton, que fala sobre idolatria. Idolatria, muitas vezes nós temos a visão, a percepção de que ser idólatra é adorar somente a imagens, mas quando você
acompanha essa série, você vê que a idolatria é muito mais profunda e muito mais imperceptível do que a gente imagina. Muitas vezes nossos ídolos são os ídolos invisíveis e não os ídolos visíveis feitos pelas mãos dos homens, por barro, e elas são insensitíveis aos nossos olhos, elas são imperceptíveis. Nós vivemos com ídolos há muitos anos e não percebemos porque estamos cegos pela idolatria. Então eu vou deixar aqui embaixo, da Casa da Rocha, uma série de estudo sobre idolatria. Convido você a ler, a ver, a ouvir essa série. Mas voltando aqui para o texto, nós vemos que o povo se voltou contra Deus, desobedeceu a ordem de Deus, começou a olhar ao derredor das outras nações e começaram o paganismo, e começaram a idolatria, e começaram a querer absorver as coisas ruins dos outros povos e trazê-lo para o meio do povo de Deus. Lembrando que o povo de Deus é um povo santo, que Deus escolheu para ser um povo diferente. Deus escolheu Israel para ser uma nação diferente em relação às outras nações ao redor. E aqui então a nação de Israel novamente se contamina com os ídolos e começa então a fazer os seus sacrifícios, os rituais desses ídolos. E aqui nós vemos que Deus não se agrada dessa situação. E hoje, trazendo para a nossa atualidade, nós vemos que a igreja que se diz evangélica tem feito as mesmas práticas, trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. E sabemos que quando essas coisas acontecem, elas nunca acabam bem. Por quê? Porque provoca a ira do seu Senhor. Provoca a ira de Deus. Então Deus começa a querer explicações dos homens. Eu não mandei você não fazer e você o fez. Então aí começa a ter as consequências. Aí nós vemos a ira de Deus atuando sobre a vida do homem de uma forma que a gente começa a enxergar pessoas, a enxergar situações que parecem desfavoráveis, mas na verdade são situações que Deus precisou muitas vezes tomar para que o povo voltasse a se santificar, a voltar seus olhos para Ele. Então, eu venho através desse vídeo tentar te alertar e tentar te conscientizar para que você tome cuidado com esses homens que têm explorado a sua fé, que têm tentado pegar e transformar a sua fé num comércio. Tem tentado desviar o seu foco do reino dos céus, tem tentado tirar o seu foco do evangelho, tem tentado tirar o seu foco da adoração essencial a Deus para as coisas deste mundo. Lembrando que a igreja ela é formada para adorar a Deus, para cultuar a Deus, não para a idolatria minha, para o meu eu tenho que me sentir bem, eu tenho que me sentir contente, eu tenho que ser aplaudido. Não. Para isso existem ONGs, existem clubes, existem partidos. Não, a igreja não é assim. A igreja foi fundada somente para Deus ser adorado. A igreja foi fundada para que a glória de Deus se manifestasse entre as nações. E quando este foco é tirado, quando este foco é retirado ou tentado retirar da sua igreja, da igreja de Cristo,
nós podemos chamar que essa instituição deixou de ser igreja para ser clube, para ser qualquer outro adjetivo que não seja igreja. A igreja verdadeira, ele anuncia a palavra. A igreja verdadeira adora a Deus. A igreja verdadeira, ela se preocupa em apresentar um Deus Salvador. Ela se preocupa em preparar homens e mulheres para o quê? Para o arrebatamento. Para ir morar no céu. Ela está preocupada em Atos 1:8. Ide e pregai o Evangelho em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Mas que Evangelho? Paulo deixou bem claro que todo o Evangelho que é anunciado, que não se baseia nisso, considere-se anátema, ou seja, desconsidere. Porque o Evangelho é nada mais, nada menos do que a salvação em Cristo Jesus. E se outras pregações, outros textos têm tomado os púlpitos, os palcos das igrejas, fique atento. Fique atento. Começa a orar mais, começa a pedir discernimento para Deus. Começa a pedir discernimento para o Espírito Santo. Porque muitas vezes nós associamos o Espírito Santo com línguas estranhas, com dom de cura, com barulho, com pulos. E na verdade, o Espírito Santo, a função dele é o quê? Eu vou para o Pai e vou deixar o Consolador, que vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho vos anunciado. É esse o papel do Espírito Santo. Os dons dos Espíritos são outras manifestações, mas elas são bem claras. Mas isso é um tema para outro vídeo. Eu só quero te alertar. Fique atento com os homens exploradores da fé. Que a gente não venha ficar que nem o salmista que declarou que por causa de falsos ensinamentos nós começamos a fazer idolatria, a distanciarmos de Deus, começamos a achar que o paganismo dentro da igreja é normal, e não é. Divórcio dentro da igreja não é normal, paganismo dentro da igreja não é normal. Falar com muitas, como é que posso dizer a palavra correta, mas excessivamente sobre dízimo e oferta não é normal. Não é normal. O que tem que ser normal numa igreja? Louvor e adoração a Deus e anúncio do verdadeiro Evangelho. Jesus é o centro da igreja. A salvação, a crucificação e a espera para o arrebatamento. Se isso não está no alicerce da igreja que você frequenta, fique atento. Fique atento porque você está sendo enganado. Então que o Deus de Israel, o Senhor da igreja, aquele que de fato morreu naquela cruz de braços abertos, dizendo que voltaria, que possa te dar discernimento, entendimento destas coisas, para que você não venha a ser enganado, para que você não venha a ser roubado da sua fé e nem dos céus, porque esse é o objetivo do diabo: roubar, matar, destruir. Como ele vai fazer? Como tem feito desde o início do mundo, enganando, querendo que o homem seja igual a Deus ou superior a Deus, porque essa é a semente que ele plantou no coração de Adão e Eva, né? Quando ofereceu a Eva aquele fruto, você será igual ou semelhante a Deus em conhecimento. Então, que nós vamos ser humildes. Humildes no nosso andar, humildes no nosso falar, e cada vez mais pregados, nossos olhos voltados para a Bíblia, que ela sim nos dá a direção para onde nós queremos chegar, que é estar diante da glória do nosso Deus. Gostaria de estar orando com você agora, para que Deus possa
te dar uma direção, para que você possa ter a direção não do homem, mas a direção de Deus para o seu caminhar. Pai querido, Pai amado, queremos te louvar, te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Não somos perfeitos, não somos errantes. Pai, facilmente nosso coração se corrompe, facilmente nosso coração encontra um ídolo, Pai, mas que o Teu Espírito, que sonda o coração do homem, que sonda o entendimento, venha nos revelar onde nós estamos errando, para que a gente possa consertar, endireitar o nosso caminho, aprumar a nossa direção para o céu, para o nosso objetivo, para que é te servir, te adorar e encontrarmos um dia contigo face a face e contemplarmos a tua santidade, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus de Israel. Então que a gente possa, Deus Pai, nessa caminhada, tira, Deus Pai, do nosso caminho as pedras de tropeço, os falsos homens, os falsos líderes espirituais, para que a gente possa, Deus Pai, encontrar em Ti, Deus Pai, a nossa verdadeira esperança, o nosso verdadeiro, Pai, alegria. É o que te pedimos nessa tarde, nesse dia, Pai, no nome de Jesus, Pai. E abençoa todos aqueles que vão assistir esse vídeo, Deus Pai. Que o Senhor possa estar transformando, Pai, o entendimento, Deus Pai, dos homens e das mulheres que irão ouvir este vídeo, Deus Pai. Para que a Tua glória seja soberana sobre esses lares, sobre esses homens, sobre essas mulheres, sobre esses jovens. Deus Pai, é o que te rogamos, Pai, no nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus.